Você sabe quais são os benefícios da touca de cetim para o seu cabelo? A touca de cetim protege o seu cabelo do atrito contra o travesseiro. Isso faz com que o seu cabelo não perca a hidratação, não quebre tanto e fique também com muito menos frizz. Se você quer aprender a fazer uma linda touca de cetim, já fica aí e confere o vídeo. Olá, amiga costureira! Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Egli e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma linda touca de cetim dupla face, muito fácil de fazer. Eu tô trazendo esse vídeo porque em um vlog que eu gravei aqui no canal, vou deixar o link desse vlog aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver depois. Nesse vlog eu mostrei que eu tava fazendo algumas toucas de cetim para umas clientes, era encomenda. E aí uma colega pediu para que eu trouxesse então, mostrando como é que eu faço a touca de cetim. Então, se você quiser aprender a fazer essa touca de cetim muito fácil, para você fazer para você mesmo e proteger o seu cabelo, ou então para você dar de presente para alguém, ou quem sabe fazer e vender para dar uma boa renda extra. Então, se você quer aprender, fica aí. Bora lá aprender a fazer essa touca de cetim linda. Então, amigas, é isso que nós vamos precisar para fazer a nossa touca de cetim dupla face. Um tecido de cetim. O meu aqui, ó, já está dobrado do avesso, então esse é o direito dele, tá vendo? Que fica brilhando. E o avesso é fosco. Esse meu cetim é um cetim com elastano, mas você pode fazer com um cetim normal que não tem elastano. Eu comprei esse, na verdade é a primeira vez que eu vou fazer com cetim com elastano, porque era a cor que a cliente pediu, um rosé, e não tinha do outro cetim sendo dessa cor. Então eu comprei com elastano mesmo, mas não vai fazer diferença, você pode fazer tanto com um como com o outro, tá bom? E nós vamos precisar de um giz para poder marcar o nosso círculo. Vamos precisar da fita métrica também, porque vai ajudar bastante. Uma tesoura de cortar tecido e alfinetes. Você também pode usar alguns pezinhos se você quiser, porque o tecido de cetim escorrega bastante. Outra coisa que eu vou usar vai ser um molde. Eu tenho esse molde aqui já cortado de uma necessaire que eu fazia e ela tem 50 por 50. Ou melhor, esse molde tem 50 por 25 de altura, porque ele é só a metade do círculo. A circunferência que nós vamos fazer da touca de cetim é 50 por 50. Então você vai precisar de um círculo, ou melhor, de dois círculos de 50 por 50. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço já para cortar os dois círculos juntos no tecido e facilitar o nosso trabalho. Então, como eu já tenho esse molde aqui, se vocês quiserem, vocês podem pegar um papel cartão e fazer também um molde para vocês. Então esse meu molde ele tem 50, ó, de uma ponta a outra ele tem 50 centímetros e daqui pra cá no comprimento ele tem 25 centímetros, porque ele é só a metade do molde. Então eu vou usar esse molde para facilitar. Mas se vocês não tiverem o molde ou não quiserem fazer o molde, vocês vão fazer com a fita métrica. É só vocês medirem 50 centímetros na largura da sua touca, do seu círculo, e depois no comprimento vocês vão medir 25 centímetros. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso também com o molde e também com a fita, tá bom? Então vamos lá. Esse meu tecido de cetim, ele tem 1 metro de comprimento. Eu comprei ele com 1 metro de comprimento. E ele tá assim, ó, aqui é a largura dele e aqui o comprimento. Eu dobrei o comprimento, olha, aqui está dobrado. Aqui são as duas pontas. Agora você vai pegar e vai dobrar na largura. Agora a gente dobra pra cá, ó, na largura. Aqui tá vendo que tá a orelha do tecido? Então a gente vai dobrar na largura aqui do tecido. E você pode pegar o molde e colocar em cima, se você tiver um molde. Aí ele vai ficar dobrado aqui também, ó, tá vendo? Vai ficar dobrado aqui e aqui. Essa parte aqui a gente vai cortar, mas essa parte aqui é importante que ela fique dobrada. E aí já vai sair dois círculos, porque aqui está dobrado 4 vezes. Então já vai sair os dois círculos. Olha, o meu molde já dá certinho. Eu posso colocar o molde aqui que vai ficar certinho. Mas se você não tem o molde,
o que eu aconselho você a fazer? Você pega a sua fita métrica e aí você vai medir, depois de dobrado, você vai medir aonde tem 50 centímetros. E você vai marcar a metade dos 50 centímetros, que é 25. Então, aqui embaixo, você vai marcar a metade. Depois que você marcar a metade, você vai fazendo assim, ó. Você marca aqui a metade, aí tem 25, aí você faz assim, ó, olha aqui. Aí você vai marcar 25 aqui, aí vai fazendo assim, ó, 25 aqui, e vai fazendo assim, 25 aqui, vai deixando retinha e vai marcando 25, 25, todo o seu círculo. Quando você terminar, você vai ter um círculo de 50 centímetros por 50 centímetros. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês comentam aí pra mim que depois eu tento explicar melhor, tá bom? Mas eu vou fazer com molde porque facilita, né? Se você vai fazer para vender, eu aconselho você fazer um molde que vai adiantar bastante o seu trabalho. Então, a gente vai ter aqui dobrado o tecido 4 vezes, né? Porque ele vai estar dobrado no comprimento e depois na largura dele. E eu vou colocar o molde bem na dobra. A metade do molde aqui, ó. Aqui é a metade do meu molde. A altura, a metade da altura da touca. Então, eu vou colocar ele bem aqui. Você pode colocar uns pezinhos pro seu tecido não ficar escorregando, nem seu molde, ou então colocar alfinetes. No caso aqui, eu vou pôr um pezinho porque esse molde é bem grosso, porque é feito com papel cartão. Então, vou pôr 2 pedras aqui como peso. Meu marido coleciona pedra e eu aproveito para ficar usando as pedras que ele coleciona como peso. Essa medida aqui, de 50 por 50, é uma medida média que eu uso, mas você pode aumentar conforme a quantidade de cabelo que você tem. Se você tem um cabelo muito longo ou muito cheio, você pode fazer esse círculo por até 60 por 60. O círculo de 60 por 60 vai deixar a sua touca bem maior. É muito bom para quem tem o cabelo comprido ou muito cheio. Então fica essa dica aí para você. Esse daqui é o que normalmente eu faço pro meu cabelo que é médio, para quem tem cabelo curto, até para criança também esses centímetros ficam bons. Agora eu vou marcar ao redor todinho aqui, ó, da minha touca. Agora eu marquei tudo com giz aqui ao redor e é só cortar. Se você tiver mais espaço no seu tecido, você pode até deixar 1 centímetro de margem de costura. Mas aqui tá bem apertadinho, então eu vou deixar só meio centímetro de margem de costura. Também se você for fazer uma touca maior, com 55 ou 60 centímetros, essa forma que eu mostrei para vocês de dobrar o tecido não vai dar certo, a não ser que você tenha comprado um comprimento maior, né, de tecido. Se no seu comprimento de tecido você comprou, por exemplo, 1,20, aí dá para você fazer uma touca de 60 centímetros. Mas se você só comprou no comprimento 1 metro, aí você dá para fazer uma touca de 50 centímetros. Aí se vocês quiserem deixar, né, a margem de costura, vocês podem cortar rente aqui se vocês quiserem com 50 centímetros, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar uma margem de costura. Eu vou colocar aqui uma margem de costura de meio centímetro, porque é o tanto que dá para me colocar aqui, por causa da metragem do meu tecido. Então eu vou marcar aqui meio centímetro de margem de costura. Como é que você faz? Você coloca aqui, ó, pertinho do molde e vai marcando meio centímetro. Aqui pra cima já daria para marcar 1 centímetro, né, de margem. Mas se eu marcar 1 centímetro aqui em cima, a touca vai ficar desigual. Se você for uma costureira iniciante, falar pra mim assim, ah, mas eu não tenho um giz, né? Esse giz aqui eu paguei R$2 nele. Mas se você não tem um giz, você pode fazer como a minha professora de costura ensina. Você pode usar um sabonete. Sabe quando o sabonete já tá bem no finzinho? E aí ele fica fino? Você deixa ele secar bem e ele serve muito bem como um giz. É bom porque você economiza o dinheiro e ainda você não joga fora, né, sem usar aquele restinho de sabonete. Agora nós vamos cortar.
Para o tecido não escorregar, uma boa dica é a gente colocar os alfinetes agora no tecido, tá bom? Então eu vou colocar aqui alguns alfinetes para ajudar o tecido não ficar escorregando. Então a gente pega a nossa tesoura de tecido, não é tesoura de papel, gente, é a tesoura de tecido. Você tem que ter uma tesoura para tecido e outra para cortar papel, moldes, por exemplo, tá bom? Pega a sua tesoura de tecido e vamos cortar a nossa touca. Então, quando você termina de cortar o seu cetim, seu tecido, ele vai estar assim, dobrado só aqui, e já vai estar cortado os 2 círculos que você precisa para fazer a sua touca, já que nós vamos fazer ela dupla face. Então, olha aqui, ó, vai ter 4 camadas, né? Porque na verdade aqui tá só a metade, né, do seu círculo, a altura dele. Então aqui, ó, tem um círculo e aqui outro círculo. Então ele já vai estar direito com direito. E você vai fazer o quê? Só alfinetar novamente, mas aí você só vai alfinetar 2 partes, né? Direito com direito, para você ir para a máquina costurar. Então, vou alfinetar aqui. Você vai alfinetando. O fato dele já ter sido cortado assim vai facilitar bastante na hora de você alfinetar e na hora de você costurar. Alfineta aí com cuidado para não ficar puxando os fios do seu tecido. Então aqui, ó, para vocês verem, eu já alfinetei aqui 2 partes, essa parte aqui de cima, aí você abre seu círculo assim na mesa, ó. Você abre aqui e continua a alfinetar ao redor. Pronto, ó, tá todo alfinetado. Aqui essa parte vocês vão ver que o círculo, né, ficou um pouco maior, porque eu acho que como tem elastano, né, esse tecido, nessa parte que eu cortei ele ficou um pouco maior. Então eu vou só passar a tesoura aqui para refilar e deixar ele certinho. E não esquece de fazer uma marcação aqui no seu tecido, que é para você deixar a abertura que nós vamos desvirar a touca. Então você deixa uma abertura aí de uns 10 centímetros mais ou menos. Como ele não tem enchimento nem nada, não é difícil desvirar. Então você faz uma marcação aí só para não esquecer. Agora nós vamos na máquina e vamos costurar aqui, ó, com meio centímetro de costura, de margem de costura, que foi o que eu marquei. Se você marcou 1 centímetro, você costura 1 centímetro de margem. Como eu marquei só meio centímetro, então eu vou costurar com meio centímetro, que é um pé de máquina. Então, bora lá pra máquina. Antes da gente começar a nossa costura, amiga, nós precisamos nos atentar a uma coisa. Qual agulha nós estamos usando? Porque para cada tecido tem um tipo diferente, uma espessura diferente de agulha. Se você olhar aqui, ó, no manual, ele fala, olha, para tecidos leves como cetim, agulha 9 ou 11. No caso aqui, eu não tenho a agulha 9 nem a 11, eu tenho a agulha 10, então eu vou usar essa agulha aqui, que é uma agulha 10, você vai pedir num armarinho perto da sua casa uma agulha para máquina doméstica. Aí eu vou tirar essa aqui, ó, você pega e vira aqui, ó, com a mão mesmo. Tem uma chavinha de fenda, mas com a mão mesmo dá para você tirar. Então você tira a sua agulha, pega a outra agulha e você vai ver que um lado dela é achatado. Essa parte achatada, onde tem a numeração, você vai colocar virado para trás. Então você encaixa aqui. Se você quiser, você pode baixar o pezinho calcador, né, para você ter mais espaço. E aí, ó, você encaixa lá até o final. E pronto, você aperta aqui com a mão mesmo. E agora nós vamos passar a nossa linha. Lembra que eu mostrei para vocês no vídeo mostrando a máquina que essa máquina aqui tem um passador automático de linha? Então nós vamos passar a nossa linha aqui usando o passador automático. Eu encaixei ali no orifício da agulha. Você pega agora a sua linha, já tá toda passadinha. Se você não sabe passar a sua linha na máquina, eu vou deixar o vídeo aqui que explico como é que passa a linha na máquina. Eu mostrei tudinho para vocês bem de perto, tá bom? E aí vocês podem ir lá conferir. Então você passa a linha primeiro nesse gancho e você vai colocar ela aqui em frente à sua agulha. E aí lá já tem um ganchinho que vai puxar a linha. Então, ó, ela vai puxar ali, ó. Tá vendo que tem um lacinho ali, ó?
Depois é só você puxar a sua linha. Pronto, tá passadinha. Então agora você levanta o pezinho calcador, coloca a linha aqui. Minha bobina já tá cheia aqui e nós vamos costurar. Qual é a tensão que nós vamos usar aqui na máquina? Eu vou usar uma tensão 3, eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse botão, vou usar a tensão 3, então coloca aqui no 3. Aqui eu vou deixar no meio mesmo. Aqui fica no 0, porque eu não vou fazer zigue-zague agora. Aqui eu vou mudar o ponto para 3. Você pode colocar 3, 2,5, você decide. E aqui é o ponto reto mesmo. Então, vamos lá costurar. Lembrando sempre de dar um retrocesso no começo e no final da sua costura. Não precisa ter pressa, porque o cetim é um tecido que escorrega bastante, então vai com bastante cuidado, tá bom? E assim ficou, olha, o círculo. Tá aqui, ó, a abertura do círculo por onde nós vamos desvirar a nossa touca. Mas antes da gente desvirar ela, a gente precisa dar uns piques aqui ao redor, uns cortezinhos pequenos, tomando cuidado para não pegar na costura. E a gente dá esses piques, né, esses cortes pequenos, para poder facilitar, já que ele é um círculo, na hora de você virar vai facilitar, para você assentar as costuras certinho no ferro. Então a gente vai dar uns piques. Eu falei que ia costurar com meio centímetro, né? Mas acabou que eu costurei com 1 centímetro. Então eu vou dar uma refilada também, eu vou cortar aqui mais ou menos meio centímetro em todo o redor, para facilitar na hora que eu passar o elástico, não ficar enganchando demais. Se você quiser, né, eu vou fazer aqui só com a costura reta para mostrar para vocês que se você não tem overlock, não tem zigue-zague, com a máquina só de costura reta você consegue fazer a touca também. Mas se você quiser, você pode fazer um acabamento aqui com overlock ou então com o zigue-zague. Mas eu não vou fazer, tá bom? Para mostrar para vocês que só com a máquina reta dá para fazer também, porque eu fazia com a minha antiga máquina, que ela só tinha costura reta e dava super certo. Daqui aonde eu comecei a costura, eu vou dar um pique com uma distância de uns 2 centímetros, para depois eu refilar meio centímetro aqui ao redor. Depois eu vou fazer os piques. Agora que eu já dei os piques, ó, vocês vão ver que tá cortadinho aqui, olha. Então agora que eu já dei esses piques, a gente vai pegar na abertura, vamos abrir e aí você vai desvirar sua touca de cetim pro outro lado. Você vai arrumando a costura assim com a mão mesmo. E depois nós vamos para o ferro, para então assentar a costura e ficar bem certinha para a gente fazer a nossa próxima costura, tá bom? Sem passar, ela fica assim. Agora nós vamos passar. Bora lá pro ferro. E com bastante cuidado, nós vamos começar a passar ela para que fique bem assentada a costura, tá bom? Você vai colocando, abrindo a costura assim, ó, bem certinha. E com bastante cuidado, você vai passando o ferro. Agora, nós vamos passar ao redor uma costura, que é onde vai ficar uma canaleta para a gente poder colocar o nosso elástico. Aí vai depender do tamanho do seu elástico, da largura dele. O meu elástico, ele é bem fininho, então você mede aí. Eu vou deixar de 1,5 a 2 centímetros da borda. Então eu vou fazer uma costura aqui com uns 2 centímetros mais ou menos de margem. Outra coisa, o tecido, esse daqui tem elastano e ainda é cetim que escorrega. Então eu poderia só alfinetar tudo ao redor e passar a costura. Mas eu vou fazer o quê? Além de alfinetar, eu também vou passar um alinhavo.
Eu resolvi fazer a minha costura com 1,5 cm da margem, tá bom? Não vou fazer de 2, vou fazer de 1,5 cm, porque meu elástico é bem fininho. Então, eu vou fazer de 1,5. E outro detalhe, vocês vão ver que eu tô costurando com a linha branca, mas é importante que vocês usem uma linha da cor do tecido. Como eu não tenho aqui em casa, se você quiser um acabamento mais limpo e mais bonito, você usa a linha da mesma cor do tecido. Eu esqueci de comprar quando eu fui comprar o tecido. Então, eu vou fazer com a linha branca mesmo, tá bom? Mas vocês usem uma linha da cor do tecido. Então, vamos lá costurar. E quando você estiver chegando aqui, ó, no final, você vai ver que a gente começou sem fazer retrocesso. Então, você começa reto, direto, não precisa fazer retrocesso. Porque agora essa costura que tá vindo vai encontrar com essa, e aí você faz o retrocesso aqui pra terminar. As duas costuras encontradas, e aí você fez o retrocesso pra terminar. E aqui, ó, está a abertura por onde nós vamos passar o nosso elástico. Já tirei todo o alinhavo da minha touca. Já cortei também o meu elástico, tá vendo? Ele é um elástico um pouco fino que eu tenho aqui, deve ser de 0,5 centímetro ele. Eu cortei 52 centímetros. Você pode cortar de 52 a 55 centímetros de comprimento de elástico, tá bom? Pra gente colocar na nossa touca. Se você quiser, você pode medir na sua cabeça. Se você for fazer para você mesmo, você pode medir na sua cabeça e fazer de um tamanho que fique confortável, para não ficar nem tão apertado e nem tão folgado, para não ficar caindo quando você for dormir. E o que eu vou usar? Eu uso esse passador aqui, ó. Olha que legal essa ferramenta. É tipo uma pinça, né? E aqui tem uma argolinha que você fecha assim, ó. Então você põe aqui o cordão, o elástico que você quiser, né, passar. Aí você fecha aqui com a argolinha, ó, e vai segurar o elástico aqui. E aí nós vamos passar por dentro aqui da canaleta que nós deixamos aberto. Você pega as duas pontas que ficou aqui do elástico e dá um nó. Bem simples. Aí você puxa bastante, que é para garantir que esse nó não vai soltar. E aí, se você quiser, você pode cortar essas pontinhas que ficaram. Aí vai ficar assim, ó, um nozinho feito, tá bom? Ele vai sumir ali dentro, né, da abertura. E o que a gente precisa fazer agora? Agora, o que a gente precisa fazer é fechar esse buraco que tá aqui. Se você quiser, você pode fazer uma costura à mão, uma costura invisível, que aí vai ficar bem bonito a sua touca com acabamento bem limpo. Ou então, o que você pode fazer, que é o que eu vou fazer, é passar uma costura aqui mesmo na máquina, bem na beiradinha aqui. Se você fizer com a linha da cor do tecido, vai ficar quase imperceptível, mas como vocês sabem, eu tô fazendo com a linha branca, mas não tem problema, porque o elástico vai deixar tudo assim enrugadinho, ó, e aí não dá pra perceber tanto, tá bom? Então, eu vou ali passar uma costura aqui, vou fazer essa costura bem na beiradinha do jeito que eu quero. Vou mudar aqui a posição da agulha, então ela tá no meio. Eu vou colocar ela mais para o canto, para o lado direito, eu vou colocar ela, que aí ela vai fazer uma costura bem mais na beiradinha. Vou mostrar pra vocês. E aí, nós vamos começar a nossa costura. No começo e no final, nós vamos fazer um retrocesso, tá bom? Então, agora eu posso tirar o alfinete e começar minha costura. E fica assim, ó, com duas costuras. Então, fica essa costura bem na beiradinha. Agora é só cortar essas linhas e nossa touca está pronta. Agora é só a gente ajustar o elástico da touca para ele ficar certinho, né? O franzido ficar bem distribuído. Você vai puxando assim e vai ajustando. E olha só que linda ficou a nossa touca. E esse, meninas, é o resultado da nossa touca de cetim. Ela ficou muito linda nessa cor. Vocês viram que é bem simples de fazer. E você faz só com a máquina reta, se você tiver. Se você quiser, você também pode usar o overlock, como eu expliquei pra vocês. E é uma boa fonte de renda extra, se vocês quiserem fazer pra vender. Virou uma febre, né, entre as cacheadas, a touca de cetim, mas ela serve também para quem tem cabelo liso. Eu uso no meu cabelo e eu não abro mão de dormir com a minha touca de cetim, mesmo que o marido às vezes não goste.
mas protege e o cabelo amanhece lindo. Então faz aí pra vocês, testa. Se você tem um cabelo descolorido, poroso, vai ser muito bom para proteger o seu cabelo contra o atrito do travesseiro. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like pra mim, porque serve como um termômetro para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Também comenta aqui embaixo uma sugestão de vídeo. Assim como esse vídeo foi uma sugestão de uma colega que deixou o comentário, você também pode comentar uma dúvida que você tem, alguma coisa que você quer aprender, porque esse canal está sendo feito para ajudar vocês, me ajuda, porque eu aprendo também coisas novas e também ajuda vocês. Então, quem sabe, se você comentar aqui embaixo, a sua sugestão pode ser o próximo vídeo aqui no canal. E não esquece de se inscrever aqui no canal também para não perder nenhuma novidade. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau! Ah, esqueci! Tô aqui, ó, com a Scrunch, que eu também dou junto para cliente, né, como brinde, junto com a touca de cetim. Então, se vocês quiserem que eu ensine a fazer essa Scrunch, deixa aí nos comentários que eu trago para vocês esse vídeo. Agora sim, tchau!